Nós vamos falar agora com a doutora Patrícia Miranda do Lago, que é presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e que recentemente, se não estou enganado, realizou um congresso e aqui esteve um médico especialista com atuação no Canadá, falando sobre metodologia internacional para tratar infecção generalizada, reduz índices de mortalidade infantil. Doutora Patrícia, bom dia. Bom dia, prazer estar falando com você. Doutora Patrícia, esta preocupação com relação ao atendimento dos casos de infecção, logo em seguida que é detectado o problema, reduz em 80% o índice de mortalidade infantil e evita que se tenha que fazer a ressuscitação volumétrica. Eu queria começar por aqui, que a senhora nos explicasse o que é ressuscitação volumétrica. Tá, então, deixa eu te explicar desde o início. Na verdade, o que o professor Daniel Garro, que esteve presente no Congresso do Gaúcho de Pediatria do Rio Grande do Sul, apresentou aos pediatras, é uma metodologia que seguida, tipo um protocolo, que se for seguido, ele consegue reduzir a mortalidade, mas a mortalidade específica num tipo de doença, né? Então, assim, a infecção generalizada, então não é qualquer infecção, uma infecção generalizada, é uma situação que tem uma mortalidade ainda muito alta nas crianças, né? E o que o Daniel propôs é uma metodologia que, se for seguida em todos os hospitais, em todas as emergências pediátricas, ela tem a capacidade de reduzir a mortalidade dessas crianças numa doença que é extremamente grave, que é a septicemia, que é a infecção generalizada ou infecção no sangue. Uhum. E mais ou menos... E o que é mais recorrente nas crianças de infecção? Às vezes, ao nascer, a criança não pode trazer infecção, por exemplo, bactéria da infecção, da infecção urinária, por exemplo, da mãe. Exatamente, olha. Uhum. Existem vários agentes, vários germes responsáveis pela infecção grave nas crianças, dependendo da faixa etária. Nos recém-nascidos, a infecção geralmente está relacionada ao que a gente chama de gram-negativos, que são germes agressivos que vêm ou eles vêm através do sangue, da placenta para a mãe, ou então eles vêm quando passa no canal do parto. E a infecção urinária na mãe é a principal causa de infecção generalizada no recém-nascido. Uhum. Mas aí, se o recém-nascido nasce no hospital, o hospital detecta logo o problema e ataca a tempo e hora. Se a mãe tiver pré-natal, né? Se a mãe tiver pré-natal, isso é uma coisa importante. Se a mãe tiver um pré-natal adequado, com todas no mínimo 6 a 8 consultas, quando a mãe chegar numa maternidade, o médico, o obstetra, vai saber que aquela mãe já apresentou infecção urinária e aí o pediatra vai ficar alerta para o risco de infecção urinária no bebê. Mas se a mãe não fizer pré-natal, a gente não tem como saber. E esses bebês vão ter alta e vão ficar doentes em casa. Então, por isso que, além desses protocolos, os cuidados antes da criança nascer são muito mais importantes para ter impacto em diminuir a mortalidade. Uhum. Esse problema de infecção, 80% pode ser, perde o risco se for atendido a tempo e hora, então. Exatamente. Então, eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar que vai prevenir essas infecções graves nos casos dos recém-nascidos, a mãe fazer um bom pré-natal. No caso das crianças, depois do período neonatal, fazerem vacinação correta, né? Porque a gente tem um ótimo programa de vacinação que previne a maioria das infecções graves. E a outra coisa, assim, no momento que a criança estiver doente, não deixar em casa, não ficar perguntando para a vizinha, não levar direto por um posto de saúde, e aí dependendo, ou para uma unidade básica, ou para o consultório, e aí dependendo, encaminhar para o hospital, que a gente não pode ficar
com uma criança doente em casa. Doutora, e qual é a sintomatologia que os pais podem detectar? Febre, prostração, como é que é? Exatamente. Os principais sinais que um bebê não está bem, quando o bebê é recém-nascido, é a prostração, né? O bebê fica mais molinho, o bebê fica, às vezes, mais pálido, tá? E muitas vezes não tem febre, recém-nascido, e para de mamar. Nas crianças maiores, os principais sinais de alerta é febre alta, recusa alimentar ou vômito e prostração. Toda criança que muda de comportamento, né, normalmente ela brinca, está ativa e ela faz uma febre, nem sempre febre muito alta, mas faz febre e começa a ficar muito prostrada, a gente é um sinal de alerta, tem que procurar um pediatra. Bem, essa é a recomendação. Nós estamos falando com a doutora Patrícia Miranda do Lago, presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, que é uma entidade fundada em 25 de junho de 1936, então o nome de Sociedade de Pediatria e Puericultura do Rio Grande do Sul pelo professor Raul Moreira. Hoje é uma entidade com 1.750 sócios e se constitui um orgulho para a classe médica brasileira, em especial para a família pediátrica. Doutora Patrícia, eu sei que há muita preocupação por parte da sociedade com relação em alguns lugares. Nós estamos falando de falta de médico no Brasil hoje. Nós estamos falando de falta de médico, de generalista, mas há uma grande falta de médicos pediatras, não? Também. Na verdade, assim, no Rio Grande do Sul, se a gente for ver o número de pediatras em relação ao número da população, o nosso índice de pediatras por população no Rio Grande do Sul, ele é igual aos países europeus, né? Então, a gente tem pediatras formados, né? Não falta pediatras. O que acontece é que esses pediatras, eles, como ficaram muito tempo sendo mal remunerados, eles acabaram migrando para a especialidade pediátrica, né? Sim. E além disso, o que a gente observa é que em algumas situações as condições de trabalho desses pediatras são muito ruins. Sim, né? Postos de saúde mal equipados, hospitais mal equipados, emergências superlotadas sem condições de atender as crianças. E aí, com isso, quando a gente olha de uma visão por fora, parece que falta pediatra. Na verdade, falta é a valorização da nossa classe, né? Sim. E é por isso que a gente tem lutado até agora, junto com essas medidas provisórias que têm acontecido. Então, a ideia é a gente mostrar para a população que não falta pediatra, tem pediatra. E a população tem que exigir, né? A gente trabalha muito com isso. As mães têm que exigir que as crianças sejam atendidas por pediatra. O pediatra é um médico. Mas é muito comum, doutor, a gente ver na televisão mães reclamando que chegam no hospital, no posto de saúde e não tem pediatra. Não tem pediatra, exatamente. Mas tem pediatra, não tem a carreira médica para o pediatra. Exatamente isso. Exatamente, a carreira médica, os concursos que abrem, as vagas não são preenchidas porque o salário é muito baixo, os trabalhos são muito ruins. Então, na verdade, o que a gente vê quando falta médico, a gente vê a ponta do iceberg, né? Sim. Mas tudo isso está relacionado com o caos que está a saúde atualmente, né? E às vezes as propostas do interior podem ser atraentes, mas você fica longe, lá no interior não tem nenhum recurso, é só no olho e no estetoscópio, né, doutora? Exatamente. Isso até... Isso é interessante você falar isso, porque a gente não adianta pegar e colocar um pediatra num hospital no interior em que não tenha um suporte, pelo menos um suporte para atender um recém-nascido grave, um suporte para que essa criança possa ser investigada, que tenha exames necessários. Então, não é só a figura do pediatra. É óbvio que a figura do pediatra é fundamental e a gente trabalha para que, inclusive no programa de saúde da família, o pediatra faça parte, né? A gente acha que esses projetos são muito importantes. Mas não adianta a gente também colocar um médico sozinho no interior sem oferecer para ele o suporte adequado, né? Então é por isso que a gente tem trabalhado. Tá certo. Bem, doutor, olha, eu queria agradecer muito a sua participação no nosso programa
e chamar a atenção dos pais no sentido de que valorizem os pediatras, porque... E exijam que seus filhos sejam atendidos por pediatras. Sim, sim. Porque o que a gente tem observado é que com essa desculpa de que faltam pediatras, as crianças estão sendo atendidas ou por médicos não capacitados ou por não médicos. E a gente gostaria que toda criança, afinal é um direito da criança, ser atendida por um pediatra. Tá certo. Doutora Patrícia, muito obrigado. Sempre que precisar da gente, nos utilize, tá bom? Igualmente, a Sociedade de Pediatria está sempre às ordens. Um abraço. Um abraço, obrigado. Pois é, o que a doutora está dizendo, o que os médicos estão dizendo é que não falta médico no Brasil. Segundo o Conselho Federal de Medicina, faltariam 54 mil médicos no Brasil.